Já estamos ao vivo. Olá, sejam todos bem-vindos. Ok. Olá, bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? O som está chegando alto e claro. Por favor, me deem aí um feedback, um retorno, se o som está bem. Boa noite, Delfonso, Adriano, ok. Tom, Eveline, sejam todos bem-vindos. Almique, olá. Vou bater um papo hoje com Paulo Mário, um cara campeoníssimo. Que ótimo, que ótimo. O som está bem. Muito bem, vamos falar de leilões, falar de histórias. Esse cara vocês vão gostar muito. Vocês vão gostar muito do papo. Tem muita experiência com leilão. Conhece só tudo. E vamos trocar muitas informações aí para a nossa série Papo com Leiloeiro. Vamos ver se ele já está aqui. Se ele já entrou no ao vivo, para eu convidá-lo. Dá uma olhada aqui, como que eu chamo? Aqui, convidar alguém. Vamos lá, vamos ver se ele já está aqui. Vamos ver se ele já está aqui, para a gente convidá-lo. Não está. Ah. Ok, vamos lá chamar. Pronto, já está aqui conosco. Vamos ver se ele responde aí ao meu convite. Olá, meu amigo, tudo E bem? aí, Vicente, como vai? Tudo jóia? Tudo Prazer em te ótimo. ver. Você está Obrigado pela bem? honra do convite. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo mais ou menos, mas consigo entender bem. Aqui está bem em silêncio, eu estou num lugar bem silencioso. Meu telefone é novinho, mas de tanto álcool ele está um pouquinho meio bêbado. Então, mas tô escutando bem. Tô te vendo muito bem, te ouvindo muito bem, tá? Que Tá bom, que muito bom, boa a obrigado. imagem. Estamos com a transmissão, tá muito boa. Cara, brigadaço pelo bate-papo. Para mim Acho é que a uma gente, honra, Vicente. Tu sabe que tu é um irmão, além da gente ser parceiro. Tu sempre você nos também, apoiou, o cara. pai te amava, né? Você também. Paulo, cara, assim, ó, essa sequência que a gente está fazendo, para você entender, eu estou fazendo um acervo que a gente chama de papo com leiloeiro. Na verdade, a gente fala de leilão, mas fala um pouco da nossa história, fala um pouco das nossas experiências, vamos contar alguns causos do nosso dia a dia, mas principalmente para desmistificar para as pessoas conhecerem um pouco dessa nossa atividade tão desafiadora, mas ao mesmo tempo tão apaixonante. Eu começo apresentando um pouquinho da tua história, vou pedir para você contar um pouco de como é que você entrou nesse mundo, e aí eu faço um roteirinho aqui para a gente não se perder, mas é bate-papo mesmo, tanto é que o Tá nome é Papo ótimo, com Leiloeiro, tá? tá ótimo. A gente está criando um acervo, porque depois nós vamos fazer um grande movimento para divulgar leiloeiros que fazem a leiloaria no Brasil, leiloeiros que fazem história, e você, sem dúvida alguma, é um desses grandes caras. Muito obrigado, Vicente, muito obrigado. Tá bom? Ó, vamos lá. Paulo Mário Lopes Machado, você foi nomeado, cara, você começou em 1987 como preposto do meu amigo Isso, Arthur fui por Henrique bastante tempo Carstens. preposto do meu padrasto, o leiloeiro Arthur Henrique Carstens, que fundou a Carstens Leiloeiro, né? Aí em 2000, quando abriu aqui a licitação para leiloeiro, o concurso, na verdade, para leiloeiro, que era uma apresentação de títulos, na verdade, e aí eu fui nomeado no final de 99. Em Tá? 1999, você se tornou leiloeiro oficial de Santa Catarina, membro da Associação de Corretores Arrematadores do Mercosul, co-executor em Santa Catarina de várias atividades na leiloaria. Você trabalha em todas as áreas, leilões judiciais, governamentais, extrajudiciais. Tem uma história com minha amiga, que eu sou fã, Lúcia, sua mãe, Lúcia Carstens, preposta leiloeira campeã.
você é formado em Direito e pós-graduado em Direito do Processo Civil, não é isso? Sim. Eu não tenho... Onde você formou? Que faculdade você formou? Não tenho aqui. Desculpe, eu não escutei. Você formou aonde? Você formou em qual Eu me, faculdade? eu me formei na faculdade ACE. Eu comecei, na verdade, em Florianópolis e terminei meu curso de Direito na ACE. É uma faculdade tradicional em Joinville, uma faculdade Legal, particular. Eu terminei lá porque ela era a única. Hoje tem a Univille também que tem Direito. Mas, na legal. época, era a única faculdade de Direito que tinha na região norte, lá de Santa Catarina. Eu terminei minha faculdade lá em 91, final de 91. Paulo, além de tudo, você é filho, você fala, você tem uma história, você fala pelo Carstens, você foi criado pelo Carstens, e antes da gente entrar, falar dos leilões, falar de você, eu tenho que fazer um registro que você sabe que seu pai foi um dos grandes responsáveis pela minha trajetória, foi uma espécie de um orientador lá no começo, as pessoas não sabem, mas eu acredito a dois grandes caras o meu início na parte de veículo. O Luiz Fernando Sodré Santoro, que eu sou grato por ter me pego literalmente pela mão e ter me apresentado ao mercado, e outro, o Carstens, que foi um cara que me incentivou, que estava começando o desafio em Santa Catarina, então foi um cara que me incentivou, e nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Eu, Sim. você, sempre fomos amigos, você sempre muito, quem não sabe, esse cara é um campeão no pregão, mas é muito tímido, sempre muito na dele. Então, assim, o primeiro registro que eu tenho que fazer, cara, é que o Carstens é um dos caras que eu devo ao meu início, principalmente na área de veículos. Então, primeira pergunta para você que eu queria que você contasse assim, cara, como é que foi a tua história na entrada de leilões? Conta como é que o Paulo Mário chegou aí, aonde está. Fala um pouquinho da tua história de leiloeiro aí, lá do Olha, começo. no início eu morava em Florianópolis, né, e fazia faculdade lá. Eu não pensava em seguir a leiloaria e estava entrando na faculdade e o meu padrasto, Arthur Castens, na verdade, ele precisava de alguém que tocasse o escritório, que fosse um boy, que fosse alguma coisa assim, sabe? Na época era um datilógrafo, né? E aí eu não tinha emprego, primeiro emprego, eu tinha uns 18 para 19 anos, ele me convidou para ir trabalhar, eu não pensei duas vezes. Saí de Florianópolis, fui morar com ele na época, a gente morava com minha mãe, morava em São Paulo ainda e estava vindo para Florianópolis para morar, tá? E eu fui morar com meu pai, com a minha avó, aí a gente morou alguns meses com a minha avó e viu que aí já não dava, porque era muita gente. O meu pai comprou um apartamento para nós e eu comecei a cair. Dentro de um ano, os leilões deram um impulso muito grande com os leilões industriais. E, Isso nós tipo, o estamos falando Arthur de que Castens ano? quase que dominou o Brasil com os industriais. Nós estamos falando de que ano, Paulo? 1985, 87, por aí? Isso, foi quando se iniciou, a gente tinha uma espécie de um sócio que ele captava os leilões, mas quem fazia era eu e o pai. Aí, em seguida, eu fui nomeado e comecei a fazer grande parte, porque eu sempre fui um leiloeiro mais agressivo, de falar e de tocar, então o pai iniciava com todo aquele métier dele, aquela boa vontade, as histórias. Tu sabe que eu sempre fui mais objetivo, né, Vicente? Eu sou mais rápido. Então, e eu tocava. A gente chegou a fazer leilões de 1.000 lotes. Tipo a Tupi, na verdade, a Tupi, até um abraço grande para o Albano Schmidt, que na época ele era o proprietário da Tupi, o pai dele era fundador, ele está nos assistindo nesse momento. Grande abraço, Albano e Legal. Sheila, a gente ama vocês. Obrigado aí por tudo que vocês fizeram pela gente e continuam Sem fazendo, esses são caras amigões não tinha nossos. leiloaria, né? Sem esses caras não tinha leiloaria, Sim, né? e lá foi a minha escola, como leiloeiro, porque eu comecei a fazer os lotes e subia, e na época não tinha isso de filme. Na época, tu mais ou menos, tu ia de lote a lote em cima de uma empilhadeira sacudindo o dia inteiro sem comer, sabe? Com os compradores tudo na tua volta, sacudindo a empilhadeira, todos agoniados para comprar. Muito pessoal que a gente não conhecia, que vinha de São Paulo. E aí a gente foi assim, uns 5, 6 anos e explodiu. Mais ou menos a gente dominava. Fizemos aí em São Paulo, junto com vocês, com Edu, leiloeiros daí, o né? E Edu com o também. Eduardo, nosso companheiro, nosso sócio aí, Eduardo Boadjan, tá? Fizemos grandes leilões com ele. Na época a gente
fazia a Klabin e outras coisas assim, nós dominávamos mais ou menos as indústrias de papel. Ainda faço a antiga Rigesa, que agora é CNN, Westrock, que domina, é a maior reflorestamento do mundo. Tem o maior reflorestamento do mundo. Eles só fazem leilões com Carstens Leiloeiro e depois com a VIP, é claro, né? E a gente ainda continua com eles, mas diminuiu bem o mercado, apareceu outras firmas leiloeiras oferecendo alguma outra vantagem, né? E Paulo, você tá falando do leilão industrial, mas você depois se dedicou muito a fazer leilão judicial e se tornou a referência do leilão judicial em Santa Catarina. Mas antes da gente falar do leilão judicial, você é um cara que tem muitas horas de estrada, você tem muitas horas de leilão noturno, você vendeu tapete, vendeu joia. Você é um cara de pregão mesmo, você teve essa experiência também, né? Porque, assim, sim, eu fiz muita porta de fórum, porta de justiça do trabalho. Na época, a gente não era tão respeitado. Então, qualquer lugar botava um leiloeiro. Mas eu, como sempre, tive grandes amigos e tenho juízes que me respeito, juízes que já faleceram, juízes que já se aposentaram, que a gente tem um carinho especial, e eles sempre me chamavam e a gente fazia o leilão. Na época não tinha muito conforto para dar para o arrematante. Sim, claro. Tinha que esperar, o arrematante tinha que esperar sentado na porta, a gente fazia os papéis quase tudo à mão, aí eu levava lá dentro, ou levava uma mini máquina de escrever, isso há uns 20 e poucos anos atrás, né? Mas aí foi evoluindo, a gente às vezes se deslocava, passava o trabalho, estourava o pneu de um carro, estava todo arrumadinho, se sujava, né? Mas são Agora, histórias que tem, né? Paulo, Aí depois eu fui juntando pessoas para me ajudar, como eu tenho a Josi hoje, que me acompanha, que é meu braço direito, né? E a minha irmã também, minha mãe sempre foi comigo. A minha mãe às vezes dizia, eu vou contigo e não sei te ajudar. Mas eu dizia, mãe, só a tua companhia já me ajuda. Porque tu dirige o carro, ou tu carrega a bolsa, ou tu interte a pessoa enquanto eu estou lá dentro digitando. Porque aí a gente tinha que pedir, por favor, para dar uma mesinha para a gente fazer o papel do arrematante, né? Sem incomodar. Olha, deixa eu fazer aí, não sei o quê. Então, a gente sempre com cuidado, sabe, Vicente? A gente, que é leiloeiro, tem que chegar, sempre com cuidadinho para não incomodar, porque não é muito bem visto, porque, pô, chegou o cara só vai levar a grana. Não é isso. A gente tem toda uma história para fazer, todo um métier antes. Então eu chegava e nessa época eu fiz grandes amigos que até hoje são meus amigos. Alguns frequentam a minha casa justamente disso, do cara me dar a mesa dele para mim trabalhar, do cara me emprestar a máquina dele ou o computador dele, porque não tinha nem lugar da gente levar, né? E Paulo, é importante você falar esse começo lá, porque hoje você é uma referência no leilão judicial, principalmente, mas de veículo, industrial. Mas, assim, eu ia falar isso um pouco lá na frente, mas eu acho que é muito importante falar agora. O que você diria para essa turma que está começando? Porque muito leiloeiro assiste, depois a gente está nesse acervo, como eu estou te falando. Aliás, eu vi a Lúcia passar aí agora. Um beijo, Lúcia, um beijo para você. Daqui a pouco ela vem aqui para te dar um abraço. Se tornou, aliás, uma grande leiloeira. Grande leiloeira, que eu já vi fazendo Começou vendendo a sucata no galpão. A minha mãe foi muito importante para mim, com a doença do meu pai. Ela veio me ajudar. Ela já tinha uma experiência de visão. Ela fazia o leilão de arte. Ela ficou com o medalhão persa, que na verdade foi nosso, por muito tempo, e ela organizava tudo. Olha desde o sanduíche à venda, tudo. Aí mandando um abraço, é o Elcio Kronberg, que teve com você também no medalhão. Tá aí também chegando, assistindo a gente. Sim. Muita gente boa. Essa experiência do medalhão persa é muito legal, Paulo, que as pessoas não sabem que vocês criaram algo que se difundiu no Brasil inteiro, né? O medalhão persa nas madrugadas vendia tapetes, vendia joias. Como é que era aquilo, cara? Aquilo era muito inovador, né, Paulo? Era uma coisa muito estressante. No início era uma coisa muito rentável, então o pai montou uma estrutura muito grande. Foi aí a primeira vez que a Josi, que é meu braço direito, veio trabalhar com a gente. A Josi era uma modelo muito famosa,
E aí a Josi, ela veio organizar as meninas, porque a gente tinha que ter umas meninas bonitas para atender o telefone e aparecer enquanto eu mostrava o tapete, a gente mostrava as meninas também. Elas vinham Claro. com pequenas peças e coisas assim. Nessa época, minha irmã pequena, Caroline, que está nos assistindo, também mostrava Beijo para algumas Carol também. peças com traje típico da cidade, né? Então, a gente tinha toda essa coisa. Só era uma coisa meio estressante, porque era na sexta-feira, ia das 9 horas até as 2 da manhã, e depois no domingo. Aí, quando a gente saía de lá umas 2 horas, tu sabe, Vicente, a gente que é leiloeiro, a adrenalina fica toda. E aí a Você não gente saía de dorme. lá super agitado, com fome, com coisa assim. Tinha as meninas também. E aí aquilo passava, o sábado parecia que passava correndo, quando chegava no domingo já chegava a hora daquilo. Aí a gente era maquiado, eu nunca vou me esquecer. Agradeço muito a família Souza, que tinha uma loja aqui, que era Happy Man, que se chamava, que vestia eu e o pai, e nos dava ternos. No final, a gente acabava comprando os ternos tudo. Mas nos emprestava os ternos, algum a gente suava ou estragava. Então, era uma coisa muito bacana. Na época, a televisão não tinha o que tem hoje. Então, a gente passava muito calor, porque não tinha calefação, suava. O pai chegou a ficar com problema de pele. E era muito quente dentro do lugar, para as meninas e para coisa assim. Aí começou uma roupa mais curta para nós, para o leilão ser mais descontraído, né? Mas era muito rentável, a gente atendia todo o Mercosul. Na época, se atendia, era mais por parabólica, era antena parabólica. Aí até a gente veio chamar Pois é, Paulo, parabólica, olha só. correria, né? Olha só que coisa interessante. Eu nem tinha aqui no meu. Eu ia falar do Medalhão Peça, mas eu acho que caberia uma live só para a gente falar dessa experiência, porque é algo. Sim, sim. Inclusive, o rapaz talvez que é o herdeiro do seu Nuri Caluf, que era o maior importador e confiou no pai para fazer isso, eu ainda fiz um leilão para ele ano passado de tapetes em Joinville. Fizemos de caridade para ajudar e tal, assim, foi muito bacana. Tá? E veja uma coisa, você teve uma história do Medalhão Peça com o Carstens, que vocês, o Elcio, que está aqui conosco, falando aí conosco, trabalhou com vocês também durante muito tempo lá, e assim, aquilo sim foi uma inovação, né? Vocês transmitiam, e a pergunta que eu estava te fazendo, quando entrou a história do Medalhão Peça, é assim, cara, o que você diria para essa turma que está entrando hoje na atividade, que está querendo se tornar leiloeiro, que está querendo fazer leilão, Paulo, e não entende quanto é difícil se inovar, se crescer, se dedicar, porque assim, vocês, o Medalhão Peça deve ter 30 anos, acredito eu. Lúcia deve, acho que 30 anos, né? 1990, foi mais ou menos talvez. 96, 97, que foi o boom dos leilões via TV a cabo. 96, 97. Então, 96, imagina... 97 ainda pegou uma parte de 98. Aí tipo, a TV a cabo começou a apresentar outras programações e ele não ficou mais tão atrativo. Pois é, eu acho que eu vou te falar, eu vou depois fazer uma live só para tratar do Medalhão Peça. Junto com o Elcio. Porque junto com o Elcio. Medalhão Persa e tinha o Príncipe Persa. O Elcio fazia 2 leilões. Enquanto a gente fazia um, acho que o Elcio fazia a semana inteira, na época, né? Não, cara, muito. E outra coisa, isso dava muita cancha de pregão, né, cara? Você fazia muito pregão. Sim, de situações a pessoa falava com a gente, e a gente mostrava, e parava e mostrava como o tapete era, mostrava os nós. O pai fez um estudo, fez viajou à Rússia para conhecer o tapete mais antigo do mundo, que é o Pazyryk, que foi um tapete que envolveu um príncipe, descoberto por uma escavação. Então, tinha toda uma trama, a gente apresentava toda uma história que a pessoa se apaixonava pelo tapete e acabava comprando. Né? Pô, que legal, que legal. Já vou deixar dito, Elcio, depois já fique sabendo que eu vou convidar você para a gente falar junto com o Paulo. Vamos falar da experiência do Medalhão Peça, porque aquilo sim era inovação naquele tempo. Mas eu quero ouvir de você, Paulo, faz parte do nosso roteiro, para que a gente mantenha no nosso acervo todos esses pontos tratados. O que você diria para os jovens que estão começando na carreira? O que você acha que hoje seria o conselho do Paulo, um cara, ainda um jovem, um menino, mas que já com 30... Já não tão jovem, mas... Já com 30 e tantos anos de profissão, quer dizer,
é uma história consolidada. O que você diria que hoje as pessoas devem seguir? O que essas pessoas que querem crescer, que querem desenvolver-se nessa profissão, o que você acha que seria relevante para as pessoas? Um homem como você que já passou por tantos anos, por tantas histórias, por tantos desafios. Em primeiro lugar, Vicente, tu sabe que a gente, para ser leiloeiro, a gente não tem uma escola que forme a gente. A gente aprende com a vida e com a experiência. Então, o cara que está começando, em primeiro lugar, ele tem que ter a honestidade e respeitar quem chegou na frente. Isso é uma coisa que quase não acontece. Tá? Legal, isso é muito importante. Aí, depois disso, ele tem que ver se aquilo ali é uma coisa que ele ama. Tá? Uma coisa que ele ama, que ele nasceu para fazer aquilo ali. Porque ele tem que ter uma voz, ele tem que ter um garbo, ele tem que ter uma desenvoltura. Se ele já não tem isso e não consegue adquirir isso, já é um pequeno problema. Mas tudo bem, tem leiloeiros que às vezes não tem isso, mas o cara tem uma incompetência intelectual que supera qualquer coisa. Tá? Mas a grande pegada que eu digo para o cara que está começando, que às vezes o cara vai me procurar, vai lá no escritório, eu recebo todo mundo, eu acho que o sol nasceu para todos, basta a gente fazer ele brilhar para a gente, sem apagar o dos outros, sem fazer sombra para os outros. Mas o que eu digo para o cara? Primeiro, chega humilde, respeita o cara que já está lá, tá? O cara não chegou lá fácil, tá? Nós temos um sindicato que foi presidido por ti. Tu sabe que não é muito fácil a nossa união. Nenhuma classe é unida, quase, ainda mais no país que a gente vive. Mas eu diria, primeiro conselho para o cara, respeita quem chegou primeiro. Aí, você respeitando isso, abre uma brecha, trabalha com o cara, faz um estágio com o cara, vê leilões, visita, vê a experiência, vê aonde você pode chegar. Não adianta só ser nomeado no fórum e ficar esperando o leilão. Não, desenvolve uma coisa diferente, como você, Vicente. Você abriu um caminho, você é um desbravador, um pioneiro. O pai até te deu a semente, mas você plantou e fez a árvore ficar gigantesca. Você fez a árvore, você já misturou a árvore, um outro DNA, que ela já deu um fruto mais bonito, mais colorido. Isso aí que eu digo para o cara que está começando, para o cara pensar. Humildade, o cara né, chegar Paulo? e achar Humildade, que ele vai né? lá e vai ter um galpão de leilões, que tu sabe que a gente levou 20, 30 anos para conseguir, e o cara vai ter em 2 anos. É difícil, não é assim para acontecer. A seguradora não confia na gente. São vários itens que acontecem, sabe? Então o cara até pode fazer, se ele for competente, ele chega lá. Pode chegar na competência, mas é uma coisa um pouco complicada. Então, paciência, boa vontade, se dedicar, assistir os companheiros e respeitar os companheiros. Tu sabe, Vicente, no congresso, quanto cara que vai humilde lá, o cara vai humilde, o cara vai para aprender. Então, o cara tem que ter um aprendizado, aí depois ele pode vir a se comparar e a querer disputar. Mas, infelizmente, o que acontece com a nossa classe? O cara recebe o título e ele já vem com a faca em cima da gente. Aí vamos ver, quem é o melhor? Vamos lá em cima dele, vamos tocar em cima dele. Não é assim, porque o que acontece? A gente perde até alguma coisa ou outra, mas depois a pessoa não tem a estrutura para continuar com aquilo. Ela não sabe desenvolver. Legal, Paulo. E outro problema pior que tem. Quase sempre a gente é visto como o cara que é rico, como o cara que é isso, como aquilo. Não. O leiloeiro ele tem que ser bem-sucedido. Por que ele tem que ser bem-sucedido? Porque ele precisa ter um caixa. Se ele tiver que devolver alguma coisa, ele tem que devolver em 24 horas. A Josi que está aí comigo sabe. Às vezes nem 24 horas. A Josi me liga 14 horas, tipo, 3, 4 horas tem que estar na conta do arrematante. Essa honestidade precisa existir. É indispensável, né? O juiz confia em você. Eu tenho lugares que só eu faço, justamente porque o juiz tem medo disso. Porque o cara que veio antes de mim, o cara ficou com milhões e não devolveu, entregou o título e não devolveu. Então, isso aí precisa existir. Que você faz, que o Elcio faz, que o Eduardo faz. A gente precisa ter um caixa, por isso que a gente é visto por alguém. Ah, o cara que é assim. Não. A diferença no Brasil de você ser rico e você ser bem-sucedido.
Então tem essa situação. Você precisa ter um caixa, porque se tiver a devolução, você precisa fazer essa devolução. E isso que você está dizendo, Paulo? De 50 a 100 mil a 1 milhão, dependendo do que você fez. Então aquele dinheiro só é seu depois que saiu a carta de arrematação e ela foi entregue para o arrematante. Aí sim, você pode ir lá e gastar o dinheiro, fazer o que quiser. Mas antes disso, de preferência, não desconte nem o cheque. Hoje em dia não existe o cheque mais. O cara deposita para você, mas não mexa no dinheiro. É o conselho que eu digo para quem está iniciando, porque pode acontecer uma situação difícil para você. Quer dizer, você resume aqui em 3 coisas que são fundamentais, que é humildade, né? E isso eu dou como testemunha que você, desde sempre, é um cara muito discreto, muito humilde, e em todas as vezes que a gente se encontra, os novatos não sabem quem é você, né? Você é sempre muito discreto, sempre muito calado, e os caras não sabem a história que você tem, a bagagem. Então, você faz isso, exerce isso, exercita isso no teu dia a dia. Você fala que, além da humildade, você precisa trabalhar muito, observar, aprender, estudar, né? E a mãe de todas as virtudes, que é ser honesto. Você precisa ser honesto com teus sentimentos, com gratidão. Você precisa ser honesto. Respeite os outros, respeite o seu limite, não pegue o que é seu, porque a gente está carregando o nome de todos os leiloeiros quando a gente vai fazer um leilão. É isso aí. Fica todos os leiloeiros como são iguais a um. Não tem espaço para desonestidade na atividade, né? Quer dizer, em nenhuma tem, mas na nossa menos ainda, né? Menos ainda, né? Então eu acho muito legal, e eu que te conheço há 2 décadas, posso testemunhar que você sempre praticou e executou exatamente isso no teu dia a dia. Isso não tem a menor dúvida. Eu te retribuo do mesmo, porque tu sabe que, além do mais, agora eu tenho a honra de ser teu parceiro, de ser teu sócio. E eu também tenho muito orgulho disso. De você, de toda a tua família, da tua linda esposa, de todo mundo que trabalha com você. Porque vocês são família, tenho muito orgulho que nem eu, a minha mãe e a minha irmã. Nós somos Carstens Leiloeiro. E a Josi, que é como uma irmã também. Tá? Que eu não conhecia ainda, é família, mas sei que faz parte da família da gente, mas sei que faz parte. E vou te falar uma coisa, Paulo. Eu tenho muito, muito, muito orgulho da gente hoje ser parceiro, de hoje a gente estar junto, sonhando o mesmo sonho. Tenho muito orgulho. Sabe por quê? Porque seu pai falou isso lá no começo. Eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho. Obrigado, Vicente. Eu tenho muita honra de ti. Tu sempre nos ajudou muito, me apoiar. Se for ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro aqui rasgando seda. Tudo que tu já fez pela gente, assim, de amizade, do teu caráter, do jeito que tu lida com a gente, só sempre agradecer. Cara, vamos seguir, porque senão eu vou ficar aqui falando, vamos ficar rasgar seda. Me fala uma coisa, vamos falar agora então dos leilões, assim, de todos os modelos de leilões, de todas as modalidades, vamos dizer assim, que você é um cara que atua em todas elas, você hoje, claro, você é um craque dos veículos, inclusive é um dos camisas 10 do nosso time, joga muito melhor do que eu no leilão de veículo, mas você é um cara hoje destacado e reconhecido no leilão judicial, principalmente nos leilões de Santa Catarina, vocês têm a história. Eu te pergunto o seguinte, como é que você está vendo os leilões judiciais hoje, enquanto oportunidade? Vamos agora falar um pouco para as pessoas que querem investir em leilões. O que você diria o seguinte, cara, o momento é bom, as pessoas tem oportunidade quicando na área, é um pouco mais na frente, é hora de conhecer. O que você acha? Como é que estão os leilões judiciais agora, nesse momento, Paulo? Fazem exatamente um mês que a gente está começando a colocar para fora. E o leilão está com muita procura. Por quê? Porque o nosso país é um país estranho. Dentro de toda essa complicação, o dinheiro está aparecendo. Então, tem muita vantagem para o cidadão que quer, desde um carro velhinho, a um carro importado, a um apartamento pequeno, a um apartamento de luxo. Então, tem muita competitividade, tem muito interesse, tem muita disputa e tem muita oferta para isso, para o cidadão que ele quer investir. Tá? Isso que eu acho. Eu acho que mesmo com toda essa crise, a gente passa por um momento muito triste, que a gente tem que ser forte para vencer, porque a gente tem que estar com uma máscara no rosto, tem que estar lavando a mão, não pode se tocar, não pode se abraçar, chega em casa, se descontamina, sabe? Mesmo esse momento está sendo um momento profissionalmente e financeiramente
convidativo para quem trabalha a sério. Tá? Legal. Tanto para o cidadão que é corretor, para o cidadão que é vendedor, o mercado está girando. Está aquecido, mesmo está com aquecido. toda essa Está névoa tendo oportunidade. que está na volta. Paulo, e qual seria assim o conselho? Qual seria o conselho que você, se você tivesse dar um conselho, porque assim, a gente tem aqui leiloeiros, profissionais da leiloaria e tem também muita gente que não conhece de leilão. E o nosso objetivo maior é falar da vida da gente, falar dos leiloeiros e dos leilões, para que a gente traga pessoas que não costumam se relacionar com a atividade para desmistificar um pouco. Então, assim, sim, qual seria o conselho que o Paulo Mara, esse cara que tem experiência, que tem uma história, eu costumo dizer o seguinte, cara, nós desenvolvemos nossas atividades na pessoa física, com a cara na frente dos palcos, durante 20, 30 anos, só dá para fazer isso se for muito honesto, porque senão você leva pedrada, você não fica, né? O malandro não fica. Então, nós temos aí 30 anos fazendo a mesma coisa nos mesmos lugares. O que o Paulo diria que as pessoas têm que tomar, que têm que ter atenção para começar? Como está dizendo aí a Estael, para desmistificar o leilão, qual seria o primeiro passo a você passar para as pessoas? É ler editais, é olhar, assistir primeiro, é perguntar para um amigo, é ir lá sentar primeiro com o leiloeiro, vai lá no Paulo, toma um café com ele. O que você acha para quem quer começar a investir? O mercado está aquecido, vão ter muitas mais oportunidades, com certeza. O que você diria agora para as pessoas assim, cara, esse é a minha cartilha? Em primeiro lugar, Vicente, desconfie quando a oferta está muito grande. Existe muito site falso. Então, isso eu vou abordar. Mas se você quer começar, chuta logo essa bola aí. Tá? Primeira coisa, confie num site confiável. Participe como espectador, pelo menos uns 3 ou 4 leilões antes de você arrematar. Participe, veja como é, se você não precisa urgente daquele valor, se aquele valor foi convidativo, mas ele pode ficar preso, retido o dinheiro num fórum, numa justiça federal, isso pode acontecer de entrar num embargo. Então, veja que você não vai precisar daquele valor por um determinado tempo, porque pode acontecer isso. Sendo um site confiável, um leiloeiro confiável, vai em frente porque tem tudo para dar certo. O pior que pode acontecer é o seu dinheiro e a sua comissão ser devolvida com juro e correção monetária em 30 dias ou 60 dias. Show. Você entrou na questão dos leilões falsos aí, dos sites falsos. Cara, é impressionante a quantidade de falsificação que está tendo no momento, de golpes. Eu já tive um, Vicente, com a minha foto. Eu acho que você mesmo viu, a gente eu tenho vários, Tinha uma Justiça do Trabalho eu fazendo com a minha foto, com tudo, com um horário, cópia do site igual. Tá? Ô Paulo, eu tenho vários. Tem página de Facebook, tem Instagram, tem... Tudo. Eles oferecem a WhatsApp. Propaganda, a cópia é total. Os logos da gente, tudo. Não, e o pior que é o seguinte, essa semana agora, ontem, ou hoje também, uma publicação na VIP, o cara entra lá e falei, eu tomei um golpe nessa empresa. Aí você tem que ir lá explicar, não, você não tomou na VIP Leilões, você comprou no site falso, sim, que não é da VIP Leilões. Sim, mas aí a pessoa Leilões. ela acha que é aquilo ali. Por isso que eu digo, então, tenha por experiência isso... e desconfie quando a esmola é muito grande, né? E é por isso que eu acho que é importante a gente vir aqui e falar, apresentar, mostrar a cara, começar a dar cara para as pessoas, porque aí você consegue fazer com que a gente, cada dia mais, desmistifique essa situação. Quer dizer, traga as pessoas para conhecer o leilão. E aí eu faço um link com a outra pergunta que era importante nesse mesmo cenário. Para essas pessoas que ainda estão agora conhecendo o leilão, no mundo da pandemia, leilão online no Brasil é uma realidade há muito tempo. Santa Catarina tem uma cultura ainda muito do leilão presencial. Você, de uns 2 anos para cá, começou a migrar. Eu ainda tenho muitos clientes lá no nosso galpão que ele não tem um computador, ele não tem nada, ele está desesperado. Ele às vezes liga para o meu celular particular. Paulinho, quando é que vai começar o leilão presencial? Eu tenho um público muito grande, mas infelizmente eu não tenho como recebê-los.
né? Hoje eu recebi uma ligação, porque eu deixo meus números de acesso, quem quiser falar comigo fala, semelhante a isso, um comprador do interior, não sei, de uma cidade do Nordeste, agora não vou falar que eu não me lembro, mas dizendo assim, eu não sei usar, eu quero comprar um carro e tal, e eu, peraí, alguém vai te ajudar. Como é que você pensa que como é que vai ser o futuro? Porque não vai voltar agora. Isso não vai voltar agora. O leilão presencial não vai voltar agora. Para a gente, os números não mudam muito. Os leilões online estão acontecendo normalmente, os números estão vendendo muito bem. Mas como é que você acha, por exemplo, Santa Catarina, que tem muito essa cultura, e tem o judicial também, no judiciário tinha essa cultura do pregão, você sempre fez. Você está preparado para não ter mais isso durante um bom tempo, ou você acha que isso é fundamental? Eu acho que isso aí fez parte de uma época. Eu acredito que hoje em dia só vai ser o online. Mas eu, por exemplo, segunda-feira, eu sou leiloeiro exclusivo da Ademilar, desculpa fazer propaganda, eu e a Josi somos obrigados a ir na frente de um fórum e ficar lá, mesmo que o leilão está correndo online, porque judicialmente, como ele é extrajudicial, eu preciso estar lá na frente. Então, eu vou estar lá com a Josi de máscara ou de viseira, de protetora, e vou ser obrigado a levar um álcool e atender a pessoa se ela for lá. Porque o trâmite do leilão não exige que eu esteja na frente do fórum. Então, é uma situação assim. Mas eu acho que isso, aos poucos, cada vez mais vai terminando. E vai ficar realmente só online. Eu também tenho essa mesma percepção, essa mesma visão, e eu estou convencido de que, ainda que tenha a transmissão, né, que a gente faça a transmissão, voltemos lá para o Medalhão Peça, só que agora via internet, ainda que a gente tenha a transmissão, eu não vejo mais sentido do presencial, da aglomeração, do auditório. Não tem mais, só confunde, a pessoa se perde, aí reclama. Eu já tive vários problemas com isso. Para mim é muito mais tranquilo o online. Por quê? Porque presencial, às vezes, a pessoa pode discutir, já aconteceu, ou são inimigos, ou é executado e arrematante. É uma situação que antigamente a gente era obrigado porque não tinha essa ferramenta. Eu acho que hoje em dia poupa tanto o leiloeiro como ao juiz, como as partes, de acontecer esse tipo de confusão, esse entrevero, tá? Como diria assim, que podia acontecer num lugar. Isso aí não vai acontecer porque acontece tudo online. A pessoa, ou ela tem o valor para pagar, ou ela não tem. Ela não teve, o outro vai arrematar. É isso aí. Paulo, eu recebi várias perguntas aqui, inclusive estou vendo uma aqui agora que recebi ela repetidamente. Parece que as pessoas têm uma certa... o que para a gente é óbvio, né? E aí eu tenho que fazer, estou vendo aqui, o Elcio também conversa com o leiloeiro sempre, que é uma sugestão muito importante, mas o que para a gente é muito óbvio, que vivemos dentro do dia a dia, para as pessoas não é. Eu estou vendo uma pergunta aqui, mas que eu tenho várias dela, repetidamente, que eu queria que você respondesse. Qual a diferença do leilão judicial para o extrajudicial? É óbvio para a gente, mas explica de maneira geral, porque assim, são leilões. Qual é a diferença de um leilão judicial para um leilão extrajudicial? Quem fez essa pergunta aqui foi o Fábio Torres. Eu também já tinha lido ali, já ia te pedir justamente um break para explicar isso. O leilão judicial, quase sempre, ou ele se trata de um processo, ou é uma decisão judicial, ou o juiz me nomeou, tá? Aí é um leilão judicial. O leilão extrajudicial, o que ele é? Ele é de um particular, mas ele tem esse rito, como a Ademilar tem, que eu preciso ir lá na frente do fórum e ficar lá. Então, tem isso. Essa é a diferença. O extrajudicial é de um particular ou de uma empresa que contratou o leiloeiro para fazer. Talvez ele tenha até um rito parecido, dependendo como esse, que envolve uma execução. E o judicial é o leilão que você foi nomeado, você é leiloeiro de uma justiça federal, ou de um fórum, ou de uma justiça do trabalho, e você vai executar aqueles processos que foram passados para você, os bens, e você vai realizar o leilão. Perfeito. Então, assim, bem resumidamente, o leilão judicial é todo leilão que acontece por determinação da justiça, ligado a um processo judicial.
E todo leilão Certo. extrajudicial, quando o nome como o nome já explica, é todo leilão que ocorre em relações privadas, particulares, entre empresas, Certo. pessoas e negócios, certo? Então, Certo. esse é o resumo. Bom, tem outras perguntas aqui, eu vou te colocar mais uma, porque a gente não pode sair. Todo leilão judicial são iguais? Todos são iguais? Quer dizer, aí eu vou colocar para tu já responder junto com outra pergunta também, que toda vez que eu faço, o Elcio respondeu essas perguntas semelhantes, porque estão muito ligadas quando a gente vai falar de leilão judicial, tem muito interesse das pessoas, né? Os leilões judiciais são todos iguais, e aí a questão é qual a importância do edital, ou seja, o que importa é o edital, né? Então, Sim, responde porque isso aí. por exemplo, a Justiça do Trabalho ela tem um rito próprio. A Justiça Federal ela tem um parcelamento. Então, se atenha às normas, leia as normas. E outra coisa, por favor, preste atenção no que o leiloeiro está falando. Porque, às vezes, enquanto a gente está falando, isso é uma coisa difícil da gente tentar botar na cabeça do arrematante. Fique quieto e preste atenção, porque ali está o pulo do gato, ali está o que vai acontecer, o que você pode fazer, o que pode acontecer com a sua arrematação, e a gente está, na maior boa vontade, explicando, e às vezes o cidadão está rindo, está brincando, e ele vai comprar. Então, isso é o prejuízo dele. Preste atenção nas normas de leilão. Leve para casa uma cópia do edital para você ter, para você ler em casa o que você tem direito e as suas obrigações. Tenha esse cuidado. Essa é a diferença dos leilões judiciais. Cada um tem um rito próprio. Quer dizer, a regra de cada leilão judicial está disposta em cada edital de leilão judicial. Então, não adianta Sim, você e ser mais doutor. diferente ainda, porque dependendo do juiz, do magistrado, ela altera mais ainda. Ela pode ter outras peculiaridades que o do meu concorrente não tem, porque ele não faz nessa vara ou nessa comarca que eu faço. Então, tenha cuidado que nem todos são iguais. Às vezes eles podem ser da Justiça Federal, mas o cidadão, por exemplo, a vara criminal da Justiça Federal, ela não pode vender inferior a 80% da arrematação, 80% da avaliação. Então, aí já cria um certo problema, sabe? Então, não se aceita 50%, que é o que o cidadão vai lá e São acha regras que vão estar dispostas, cada edital vai ter a sua regra. Nesse caso, não tem. Vai ter a sua regra. Maravilha. Paulo, uma coisa interessante aqui, é que é o seguinte, a gente fala muito do leilão judicial e você tem agora num momento de dificuldade, como o Brasil está passando e possivelmente vai se agravar, a gente espera que não, mas nesses momentos você pode ter um aumento no nível de falências, no nível de recuperações judiciais, no nível de execuções. Qual é a tua percepção sobre isso, mas principalmente olhando com o viés da responsabilidade do leiloeiro enquanto profissional que tem que dar o desempenho máximo num processo como esse, enquanto agente responsável para a recuperação na parte que lhe cabe da economia brasileira, né? Quer dizer, essa percepção de maturidade que nós temos, de responsabilidade para com o país nesse momento é muito importante. Você percebe que a gente vai ter já temos, mas teremos que contribuir muito mais com esse momento que o Brasil vai passar, não sei se no primeiro trimestre, no segundo, mas que a gente percebe que pode passar. Eu acho que o ano que vem será um ano, talvez, se Deus quiser, a gente vai ter uma vacina, alguma coisa que vai melhorar a vida da gente. Mas eu acho que financeiramente vai ser um ano bem mais triste do que esse. Porque o ano que vem é que vai pipocar a situação que está acontecendo agora. Porque agora a pessoa ainda está contornando, quase que os órgãos estão fechados, não estão atendendo, só recebe por e-mail. Então, essa coisa não chegou lá. Agora, o ano que vem, no segundo semestre, eu acho que vai ser um ano difícil, que a gente, eu como leiloeiro, você como leiloeiro, nós vamos ter uma responsabilidade muito grande e também, além da responsabilidade, a gente se envolve emocionalmente. Porque eu, como trabalho em várias cidades, Santa Catarina é um estado grande, mas com cidades interligadas. E quando acontece isso de uma empresa que ela vai mal, é uma situação difícil,
porque a gente, como uma figura pública, a gente às vezes conhece os donos ou conhece as pessoas que trabalham lá, e essa empresa, mesmo quando a gente, que é a nossa vida, fazer a execução, é uma situação difícil que acontece tanto para nós como para os funcionários, e é uma situação que eu acho que a gente vai viver o ano que vem no segundo semestre. Tá? Infelizmente. Vamos torcer Tomara muito, que não, mas eu acredito que tem vamos tudo para torcer viver. muito. Aliás, que cidade você está agora? Você está em Joinville, não? Eu não. Agora, eu pela pandemia hoje, eu estou numa casa nova em Penha, Santa Catarina. Eu tenho um pequeno que ele tem baixa imunidade. Então a gente veio para cá meio que para fugir. Mesmo que aqui tem muitos casos, mas é uma casa que você sai na rua, não é um prédio, não é coisa assim. A minha mãe também é uma pessoa Sabe que não que eu adoro Santa Catarina. Idosa, pena que eu não consigo ir tanto aí. Pena que eu não consigo ir tanto, mas eu adoro Santa Catarina. Não, mas você vai vir aqui, vai me visitar. E quero que você traga seus filhos aqui, porque a gente está a 5 minutos do maior parque temático do Brasil, que é o Beto Carreiro World. Tá? Tá aí do lado? A gente tem a honra, eles são nossos parceiros, Vicente. Eles vendem os carros com a gente. Tá? Então, que legal. Você vai trazer os seus meninos aqui, a gente vai levar eles lá. É um parque maravilhoso, que graças a Deus fazem 20 dias que abriu. A cidade Sabe que eu fui passar minha lua de mel aí? Aqui tem praias paradisíacas. Eu te contei que eu fui passar minha lua de mel aí. Casa, tem a Praia do Quilombo, que é uma praia maravilhosa. Tem lugares maravilhosos aqui. Quem não conhece, venha conhecer Beto Carreiro World em Penha, Santa Catarina. É um lugar maravilhoso. Eu te falei que eu fui passar minha lua de mel aí, né? Aqui? Cara, mas eu fui assim, foi o lugar mais longe, juntei o dinheiro da vida todinho, sei lá quantos leilões, quando eu casei, e fui para aí, que eu tinha o maior sonho de conhecer Santa Catarina, cara. E eu, na aqui época. É muito bonito. Eu tinha ido. Exato, não. E aí, agora que você está falando aí, vou marcar sim, com certeza. Vai vir me visitar aqui. Aqui é um lugar muito bacana. Nós estamos até em obras aqui na casa. Eu peço desculpa. Esse é um quarto meu novo, improvisado, que eu estou aqui há 15 dias. Está faltando tudo, cortina, está faltando tudo. É uma casa muito legal, que eu me apaixonei por ela. E a gente está fazendo ela bem gostosa para ficar aqui de verão. Porque legal. Sempre eu passei o verão em Balneário Camboriú. A gente tem um apartamento lá que há 30 anos, acho que você já foi lá. A gente passa verão lá. Quando eu cheguei aqui em Penha, que a minha irmã tinha alugado uma casa, justamente para a gente fugir da pandemia e ficar um pouco mais calmo com a minha mãe, com o pequeno, eu me apaixonei pelo lugar. Porque aqui tem uma série de praias pequenas. Paulo, você foi... É um lugar maravilhoso para passear, andar de bicicleta. E a água é fantástica. Você foi falar isso aí, ó. Já está aqui o Érico. Ó, já está aqui você foi falar e já está aqui um monte de gente. Eu quero ir também. O Érico dizendo venha o Érico prepara um quarto para mim. Maravilhoso. Ó, não, se a gente para um pouquinho aqui, perde o foco. Deixa eu voltar para cá. Voltar. Vamos focar. O tempo está acabando, cara. O tempo está acabando. Paulo, tem uma coisa que eu queria ouvir tua opinião, que é o seguinte: nós temos nesse momento. E você é um cara que também fez muito leilão beneficente, né, Paulo? Você fez muito leilão beneficente e ainda faz, não? Sim. Esse ano a gente fez, no início do ano, eu fiz justamente um do filho do seu Nuri, para ajudar a ProRim. A ProRim, ela faz milhares de transplantes em toda Santa Catarina, tá? É coordenada por uma família também, um médico que iniciou isso. E aí os filhos, hoje em dia, a dona Sônia, que é uma pessoa maravilhosa, que dedica toda a vida dela à ProRim, ela me chamou para fazer justamente um leilão de tapetes com renda revertida. Tu sabe, Vicente, que hoje em dia, muita gente, a gente quase não escolhe mais a casa é escolhida pelo arquiteto. Diferente daqui. Aqui, essa casa de prainha aqui eu estou fazendo por mim. Tá? Mas a casa é escolhida pelo arquiteto. E o arquiteto, às vezes, ele não consegue botar um tapete persa nos móveis modernos que se usa hoje. Então, o leilão ele não teve tanta sucesso justamente por causa disso. Porque o cara que compra um tapete persa, um quadro, ele tem que ser um apreciador da arte, de coisas assim. Sim, claro. E hoje em dia, quase sempre, a casa ela já vem pronta. Então, isso aí nos prejudicou, nós como leiloeiro, e o marchand também. Porque o marchand de tablô,
que ele vende tapete, vende obras de arte, Sim. ele ficou com um problema por causa que ele tem o cliente, mas se o arquiteto não gosta, o cliente não vai comprar, porque não tem como encaixar naquela decoração. Então, aí que foi, tipo, diminuindo esse mercado todo que se tem, tá? Porque a pessoa, se ela tem personalidade, ela pega e diz, não, quero esse tapete, tu tem que fazer coisa com esse tapete. Não, mas quase sempre hoje em dia, pela facilidade e pelo bom gosto do profissional, a pessoa confia nele e acaba não comprando. Então, ela compra aquilo que o profissional indica, né? Então, aí a gente não teve tanto sucesso nesse leilão. O que acontece? Eu e a minha mãe acabando comprando peças, que a gente já tem uma casa gigante, cheia de coisa, a gente acaba comprando para ajudar, tá? Claro. Olha, justamente para a coitada da entidade conseguir levar alguma coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. E eu sempre faço em Florianópolis, no Beach Club Dona, para ajudar o Hospital Joana de Guzmão, que lá é uma coisa linda. São as crianças que sofrem de câncer. É para a ala de pessoas que têm essa doença infantil. Então, é um leilão fantástico que tem. Os médicos... Então, eu vou te fazer um convite. Todo com doações. Então, eu vou te fazer um convite. Você eu acho que o 8º... Não, você é o 7º leiloeiro que conversa conosco aqui, salvo engano. E eu vou te fazer um convite. Eu quero que você e a Lúcia se engajem conosco para a gente fazer o primeiro leilão organizado pela Leiloaria Brasileira. Nós estamos juntando os melhores. Nós vamos falar, porque a gente sempre fala leilão para os outros, organizado pelos outros, a gente vai lá, contribui e tal. Eu acho que nós temos que realizar. Você viu que o VIP Direto, a nossa plataforma, nós disponibilizamos gratuitamente ela. Foi a forma que o nosso grupo, Paulo, que é a VIP, que eu tenho muito orgulho que você hoje faz parte do nosso grupo, na parte de veículos. A gente, quando começou a pandemia, a gente queria contribuir de alguma forma. E nós entendemos o que a gente podia doar, cada empresa fazendo a sua parte, e a gente pegou a VIP Direto, disponibilizou ela gratuitamente para todo mundo que quisesse fazer leilão beneficente e para todas as empresas, pequenas empresas, que quisessem fazer leilão para levantar caixa. Cara, foi um sucesso. A gente trabalhou pra caramba, está trabalhando. A Ana, que está nos vendo aí com o time todo, a Adriana, a Fran, todo mundo trabalhou muito. E conseguimos levantar, já fizemos mais de 10 leilões. Agora, sim, sabe? Trabalhando sábado. Parabéns, Vicente, pela iniciativa. Muito bom. A tua esposa também fez um leilão lindo a semana passada. E vai fazer um agora na próxima semana. Vai fazer um dia 25, eu acho. Que é um leilão mesa cheia. Cara, e a gente está gostando disso muito, porque eu acho que nós estamos conseguindo entregar uma parte nossa. Claro. A VIP tem a nossa atividade para entregar, não é verdade? Então, assim, eu queria te convidar para você vir conosco e a gente fazer o maior leilão da história, unindo todos os grandes leiloeiros do país. Mas para mim é uma honra, em nome da minha mãe, de Cárceres Leiloeiro, e já para agradecer esse convite, eu vou doar um quadro com a renda integralmente revertida para isso, inclusive a nossa comissão. Eu vou escolher um quadro especial do meu acervo, que significa alguma coisa, justamente para botar nesse leilão. Nós vamos fazer e nós vamos integrar todas as plataformas. Já está Superbid, Sold, VIP Leilões, Pestana. Nós vamos colocar a marca do leilão, vou achar uma marca legal e vamos todos nós nos entregar a esse projeto legal. O que você acha? Estamos juntos? Acho fantástico. Parabéns, Vicente. Você é uma pessoa de bom coração, você e sua família. Isso é uma atitude que como tem um dizer que diga, quando você presenteia com flores, sempre o cheiro fica em suas mãos. Então, legal, é uma situação que eu faço bem e não olha quem. Tá? Paulo, fantástico da sua parte, da sua família. O tempo está acabando. Achei fantástico. Conta comigo. Eu vou escolher uma obra especial para doar para isso. Maravilha. Eu não tinha dúvida que você ia estar conosco. Paulo, nosso tempo está acabando. Eu tenho mais 3 minutinhos aí. Eu queria deixar para você falar o que você quisesse, para que você desse a tua mensagem, o que você quiser falar, e te agradecer muito por esse papo, dizer que eu tenho muito orgulho de ser seu amigo,
da Lúcia, dizer que eu devo muito ao Carstens. Eu costumo dizer que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. E eu nunca vou deixar de agradecer aos amigos que eu tenho, mas principalmente ao Luiz Fernando Santoro, que, repito, foi um grande padrinho meu na leiloaria, ao Carsten, seu pai, e hoje quis o destino que a gente estivesse juntos. Uma observação, todos eles tiveram um grande aluno. e me trouxeram grandes amigos como você. O tempo é teu, fala o que você quiser. Em primeiro lugar, Vicente, eu queria agradecer essa oportunidade de fazer essa live contigo, tá? Para mim é uma honra. Outra coisa, tu e a tua família são amigos do coração. Eu já tive aí nessa casa linda, quero voltar para o Maranhão. Maranhão é um lugar maravilhoso. Quem não conhece, tenha, mas vá no Maranhão. É fantástico, as pessoas tratam a gente maravilhosamente bem. Vicente, obrigado por todo o apoio que tu deu a mim e a minha família nesses últimos anos. É uma honra o meu coração ser a metade Carstens e quase que já 40% VIP. Muito obrigado por tudo que tu fez pela gente, pelo teu carinho, pela tua honestidade, pelo teu jeito de trabalhar com a gente, de deixar a gente ser quem a gente é, que essa história, a VIP, deixa o leiloeiro ser quem ele é. Por isso que a VIP é um sucesso. Muito obrigado por tudo que tu tem nos apoiado, nos ajudado. É uma honra. Tu sabe que tu é um leiloeiro bonito por dentro e por fora, como toda a tua família. Tu é uma pessoa maravilhosa. Cara. Obrigado por tudo. Obrigado a quem nos assistiu. Foi um papo descontraído, eu não estava preparado. A gente vem numa correria com esse negócio de pandemia. Eu estou numa casa sem muito recurso. Vocês estão vendo, não estou nem enxergando muito direito, nem me escutando muito bem, porque o telefone é novo, mas passo muito álcool. Então, muito obrigado a quem nos prestigiou. E mais uma vez, Vicente, obrigado pela tua amizade, pela tua parceria, pela honra de ser teu amigo e teu sócio. Obrigado. Para com isso que eu que vou... Vamos de novo começar outra. Cara, muitíssimo obrigado, Paulo, Vicente, mais uma vez. Obrigado por Dá um beijo na Lúcia, noite, tá? Um beijo grande pessoal, na nas crianças. Espero vocês aqui. Tá feito. Todos que assistiram. De carro, quinta-feira que vem, temos um grande leilão na Carstens. Leilão e da VIP. Obrigado, fica com Deus. Beijo, cara. Um beijo. Tchau. Amo você. Eu também. Tchau.